Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa lista aí, essa playlist que a gente está trabalhando com o Google Earth Engine. E no último vídeo a gente viu lá um pouquinho a respeito das variáveis, de como alcançar as coisas, e agora vamos ver como que a gente faz para trazer de fato uma imagem para dentro ali, a gente importar um dataset do catalog do Earth Engine, tá? Deixa eu passar aqui para minha tela. Lembrando, né, galera, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí, que ajuda o canal e a gente difunde os conhecimentos de geotecnologia aí para geral. Bom, aqui tá na última tela que a gente trabalhou. Na última tela que a gente trabalhou, a gente definiu algumas variáveis, aprendeu como que funciona a função e tudo mais, tá? E a gente pode também salvar, né, cara, o nosso código. Então, posso vir aqui e salvar o meu código. Posso colocar aqui Save As e salvar ele com o nome que eu queira salvar. Ele vai ficar salvo aqui na minha lista de códigos que eu já tenho, então eu já salvei aqui, ficou como código 1. E a partir disso eu posso criar um novo código. Então eu posso vir aqui em Reset aqui, Clear Script, e ele vai abrir uma nova janela aqui para um novo script. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar identificando, trazendo informações do catalog. Como que funciona o Google Earth Engine? Ele usualmente trabalha com o que a gente chama de Image Collections. O que são Image Collections? Eles são datasets, né? São imagens aí de diferentes períodos, diferentes tempos, diferentes localizações para o planeta inteiro, né? Diferentes sensores. A gente escolhe um sensor, a partir desse sensor a gente aplica determinados filtros e com esses filtros a gente consegue trazer uma imagem para uma área que a gente queira analisar. E aonde que a gente encontra isso? Né? Como eu falei para vocês, a gente tem lá a página, né, do Google Earth Engine. Na página do Google Earth Engine a gente tem a aba Datasets aqui, né? E dentro dessa aba Datasets a gente tem aqui o View All Datasets. Então a gente consegue fazer um filtro aqui do que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero o Sentinel, né? E dentro do Sentinel aqui, ele me traz as informações que eu tenho de Sentinel. Então, vou pegar esse cara aqui, multispectral level 6, e vamos conversar um pouquinho sobre ele para a gente entender. Então, o código aqui, né, que eu utilizo para importar essa coleção é esse cara aqui. E aqui para baixo eu tenho a descrição do meu dado. Ele fala que nível que ele está, se está nível de refletância ou não, qual que é a escala que ele está e tudo mais. Ele fala as bandas que eu tenho a respeito do meu dado, né? Então, aqui eu tenho das bandas B1 até a B12, mais as QAs aqui, né? De Cloud Mask. Eu tenho as propriedades das imagens, os metadados das imagens, né? Então, tenho parâmetros como porcentagem de nuvens no pixel e tudo mais, tá? E termos de uso da imagem. Para a gente carregar essa imagem, a plataforma ela já traz um exemplozinho aqui embaixo, que a gente pode pegar esse cara e a partir desse cara a gente pode levar lá para o nosso script. E com isso a gente começa aí a discutir e ver algumas coisas como funcionam. Então, trazendo aqui para o script, vamos lá. Eu tenho, primeiro, ele fala que tem uma função para utilizar a banda QA, para a gente aplicar as imagens Sentinel, tá? E se a gente lembrar do que a gente fez na aula anterior lá, ele define aqui uma função para o nosso dado, tá? Então eu tenho aqui a Mask to Clouds aqui, um parâmetro de entrada que é a image, né? Aí ele define outras variáveis dentro da função, que é a QA, que é a banda Q60, né? Que é o Cloud Bit Mask, Cirrus Mask, a própria variável Mask, tá? E no final ele vai me retornar aí uma imagem com um update aí desses filtros, dessas seleções e desses tratamentos que ele fez na imagem, tá? Aqui para baixo a gente tem uma função que ela define ela aplica aquela função lá em cima, né? Estou definindo uma variável para um dataset, na verdade, para buscar as imagens. E ela aplica aquela função massClouds lá em cima e ela ainda aplica porcentagem de nuvens e aplica um filtro de datas, tá? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem a fonte, que é Copernicus S2, né, da Sentinel,
tem o filter date, o período aqui de filtro, e um filtro de cloud, percentage aqui, tá? Que é das nuvens. Aí tem aqui uma outra variável definida para a gente ter a nossa paleta de cores. E aonde que eu quero centralizar o meu mapa, então as coordenadas, longitude, latitude e zoom. E também um métodozinho, uma funçãozinha para a gente carregar essa camada aqui no nosso mapa, tá? Então eu vou dar um run aqui e a gente vai dar uma olhada. Ele foi lá perto de Lisboa, né? Trouxe aqui a composição B4, B3, B2, né? RGB da Sentinel, e ele trouxe isso para cá. Em linhas gerais, né? Aqui agora ele já tem a informação aqui do RGB, né? Das camadas que eu posso adicionar ou tirar. Tem o inspector que eu posso clicar aqui e agora eu tenho informações das bandas, das 16 bandas do nosso dado. Aqui ele fala, ó, uma image que tem 16 bandas. Aí você fala assim, pô, Neymar, mas do dia 31 de 1 de 2018, 1 de 1 de 2018, não é uma imagem só, são mais. Só que ele fez uma média dos pixels aqui, tá? Então, na hora que ele carregou esse dataset aqui, ele fez uma média dos pixels e daí trouxe essa imagem aqui pra gente, essa composição RGB pra gente. Bom, vamos ver como que funciona de fato se a gente fosse executar esse carinha aqui, considerando os filtros que a gente tem. A gente tem alguns tipos de filtros, tá? A gente pode ter um filtro que é baseado na geometria, né? Então aqui ele fez o zoom para tudo quanto é lugar aqui, tá? Eu posso definir uma geometria e ele pegar a imagem daquela região ali. Eu posso definir um filtro pelos metadados desse cara, né? Falando sobre a porcentagem de nuvens. Lembra que lá nos metadados dele aqui eu tenho o Cloud Pixel Percentage. A gente pode usar esse cara para fazer o nosso filtro também. Posso filtrar pela data, tá? São as formas que eu posso filtrar. Então, para a gente entender um pouquinho isso, vamos pensar assim, ó. Vou criar uma variável geometria, tá? Essa variável geometria eu vou criar a partir de um ponto. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Então, eu vou usar aqui uma função eGeometry. Essa função eGeometry, ela tem que me dizer qual que é o tipo de geometria. Então, ela vai ser point, tá? E aqui, quando eu chamo essa função eGeometry.point, eu tenho que definir qual que vai ser a coordenada desse ponto, né? Então, vamos escolher aqui, ó, uma coordenada onde eu moro aqui. Então, vamos ver aqui, Foz do Iguaçu. Ó, se eu clicar aqui, ele trouxe menos 54 e 25, tá? Vamos colocar essas coordenadas aqui. Para eu ver como as coisas estão indo, eu posso fazer assim, ó, print geometry, tá? Só para ver se ele atribuiu isso àquela variável mesmo. Sai no console aqui, ó, variável point, está definido aqui as coordenadas, tá? Eu preciso carregar também a minha imagem. Vamos usar aqui uma outra fonte de dados. Vou chamar aqui variável S2, tá? Só para vocês entenderem, vai dar um touro aqui, mas daí vocês vão entender o conceito do filtro. E.image collection, para a gente buscar a coleção. E aqui a gente precisa colocar nossa fonte de dados. A gente tinha usado antes a multiespectral aqui, mas vamos usar aqui a harmonizada agora. Essa aqui que é a fonte da Sentinel harmonizada. Então eu vou colocar aqui de novo uma nova fonte. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print S2. Vocês vão perceber que a hora que eu executar aqui, ele vai me acusar um erro. Tá? Ó, ele está computando. Né? Vai demorar um pouco. Porque pensa, ele está buscando na minha base de dados todas as imagens que eu tenho ali. Então pensa, desde quando começou a Sentinel, ele está buscando todas essas informações.
E daí ele me dá um erro, ó, foi abortado porque tem mais de 5.000 elementos nesse cara. Eu não posso trazer essa informação para você. Por isso que a gente precisa de alguns filtros, tá? E quais são os filtros que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar filtro pelos metadados, né? Então, filtro de metadados. Esse filtro de metadados, ele sempre vai vir assim. A gente vai atribuir a uma variável aqui, só para caráter de aprendizagem, né? Depois a gente vai fazer isso direto na imagem. Mas eu posso fazer assim, ó, var filtered, e ele é escrito dessa forma. É a imagem que eu estou trabalhando ali, S2, ponto, filtered, filter, opa, e daí a gente vai colocar aqui dentro e.filter.lt, para a gente diminuir a porcentagem de nuvens, né? Considerar nuvens com imagens com muitas nuvens. Então aqui, para a gente realizar isso, a gente precisa usar um parâmetro lá do metadado que diz qual que é a porcentagem, qual que é a coluna, né? A porcentagem de nuvens. Então quando eu venho aqui na harmonizada, imagem properties, eu vou ver que tem esse parâmetrozinho aqui, ó, cloud percentage. Eu coloco ele aqui dentro, tá? Eu vou falar aqui que 30% dessas imagens. Então vamos pegar aqui, vamos fazer assim, ó, print filtered. Vamos ver o que ele vai me retornar. Ver se ele vai continuar dando erro, tá? Ele já está desconsiderando um monte de imagem, mas mesmo assim ele está falando que tem muito mais que 5.000 elementos, tá? Mas a gente já está fazendo esse filtro, né? Eu poderia fazer assim, filter.size, tá? Ver aqui, ele vai me trazer qual que é a quantidade de imagens que eu tenho. Tô rodando. São bastante imagens, né? Não sei se ele vai trazer essa informação para mim. Mas vamos ver. Enquanto ele está computando, tá? Eu vou passar aqui para um outro tipo de filtro que a gente pode fazer, que é um filtro pela data, né? Então a gente pode vir aqui, filtro por data. E da mesma forma que a gente fez aqui, nosso filtro, tá? Eu posso criar um segundo filtro aqui, mas ao invés de eu colocar filter LT, a gente vai usar o outro cara, que é o date, tá? E aqui dentro, ao invés de ter o parâmetro lá do campo, a gente vai ter dois parâmetros, que é a data inicial e a data final. E ela tem que estar escrita assim, né? Por exemplo, 2019, tá? O mês e o dia. E aqui, vamos colocar 2020, o mês e o dia, tá? Assim que ele tem que ser apresentado, né? Bom, aqui continua rodando, ele não vai trazer muita imagem, né? Pelo que eu tô vendo. Eu vou tirar isso aqui e vou rodar de novo para a gente ver se com o filtro da data aqui ele traz o número de imagens considerando o filtro de datas. Seria um ano, né? Isso, um ano de imagens. Ver se ele vai rodar aqui. Rodando. Bom, a gente viu filtro pelo metadado, filtro pela data, e a gente pode ter também um filtro por localização.
localização. Esse filtro por localização, ele vai considerar o uso da geometria, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, eu só copiei aqui de cima para a gente ver mais ou menos, tá? Mas eu vou colocar aqui s2.filter, ee.filter, e aqui ao invés de date, a gente vai colocar bounds, tá? E o parâmetro aqui dentro, ao invés de ser uma data, que nem era lá antes, a gente vai colocar geometria. Qual a geometria? Aqui a gente criou o nosso pontinho. Então a gente vai colocar ali geometry. Então esse é um outro tipo de filtro que a gente pode realizar. Olha aqui, ó. O filtro por data, ele me trouxe uma resposta, né? Então eu tenho aqui, ó, 3.951.000 imagens, né? Então a gente tem muita imagem aqui considerando esse filtro de datas. Lembrando que eu não estou fazendo um filtro de uma determinada região, então ele está pegando de tudo quanto é lugar do planeta, né? Naquela data, naquele período. Por isso que é muita imagem. E a gente tem que usar esses filtros na hora que a gente estiver trabalhando, tá? Então essas são as 3 maneiras mais usuais que a gente pode usar para fazer filtro em imagem. Aí você vai falar assim, ah não, beleza, Ilmar, mas você mostrou separado aí, como que a gente faz isso na imagem em si? Né? Como que a gente vai fazer esses filtros nela? Tá? Se vocês olharem, a gente fez o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, S2, estamos criando uma variável S2, né? E aqui está a nossa fonte. A gente vai pegar esse cara aqui, ó, das nuvens, vai colocar ele aqui, assim, tá? A nossa porcentagem de nuvens. A gente vai pegar esse outro carinha aqui da data, vai colocar ele logo abaixo do Image Collection. E aqui os bounds, a gente vai colocar ele logo abaixo. Tá? Então é como se esse ponto tivesse conectado aqui, esse ponto conectado aqui do lado. A gente coloca assim para ficar mais fácil da gente visualizar. Assim a gente tem uma variável S2 com os filtros que a gente definiu aqui. Processo. Vou comentar isso aqui. A gente não vai usar. E agora a gente vai fazer um print s2.size para a gente ver com a aplicação desses filtros quantas imagens ele vai me trazer, tá? Então vamos ver aqui. Ó, agora ele me trouxe 31 imagens daquele período, né? Se eu der só um print S2 aqui, ele está me trazendo um objeto Image Collection, tá? E esse objeto Image Collection, dentro dele tem uma lista, né, de bandas, são as 16 bandas de cada raster, e tem uma lista de features aqui com todas as imagens, as 31 imagens que a gente tem naquele período, daquela região. Ah, beleza, Neymar. Então a gente conseguiu fazer filtros para uma determinada localidade, tá? Deixa eu voltar aqui, pegar aqui para baixo. Um filtro para essa localidade aqui de Foz do Iguaçu. Só que agora eu quero visualizar, né, essa região. Da mesma forma que a gente viu lá no nosso exemplo de código, tá? Que a gente tinha aqui embaixo, a gente tinha essa parte do código aqui para a gente adicionar a nossa imagem ao mapa, né? Então vamos aproveitar ela e vamos usar ela aqui para a gente tentar visualizar essa imagem que a gente tem. Lembrando que o Image Collection, ele tem várias imagens empilhadas, tá? E a forma que a gente quer que ele apareça aqui é a média, né, dos 31 pixels. 31, para fazer a nova composição, né? Para a gente tirar a casa de poluição, tudo mais, sobre o dado, né? Ruído e etc. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma paleta de cores. Essa paleta de cores a gente precisa definir o mínimo e o máximo, né? Antes, quando a gente adicionou a imagem lá, a gente tinha um padrão, né?
Ia de 0 até 0.3. Agora a gente vai ter que equilibrar isso aqui para aparecer. E aqui, o Map Center, a gente vai colocar a nossa coordenada aqui, que é lá de Foz do Iguaçu. Tá? Vou trazer aqui minha coordenada para Foz do Iguaçu. O nível de zoom eu vou deixar 12, depois eu vou arrumando aqui para ficar melhor. E aqui a variável que a gente quer adicionar não é dataset mais, né? Porque no código anterior era dataset. No caso aqui é S2, que eu já apliquei filtros e tudo mais. Então eu posso colocar aqui S2. Então vamos executar esse cara, vamos ver o que vai acontecer aqui. E a gente vai melhorando o código executando de novo. O meu primeiro problema que apareceu é que ficou tudo branco. Né? Não é porque eu não tenho imagem, é por causa da paleta de cores que eu criei ali, do mínimo e máximo. Né? Se a gente olhar aqui nos metadados do nosso dado, a gente vai ver que a banda RGB aqui, que é a 4, 3 e 2, ela vai ali de 496, 560, 600 e pouco, né? Então ela vai nesse meio termo aí. Então se a gente colocar, vamos fazer um teste aqui de 0 a 1000 e vamos ver como que fica isso aqui. Qualquer coisa a gente aumenta um pouquinho mais. Ó, ainda não veio do jeito que a gente queria. Vou colocar 3000. Agora sim, né? Então agora eu tenho aqui bem definido, né, os valores mínimos e máximos aqui representados na minha região de atuação. Então assim eu consigo fazer essa composição colorida aplicando determinados filtros. Né? Então eu poderia aí mudar a data, né, dessa região. Vamos pensar que hoje é dia 17, pensar 17, 6, 2023. Na verdade, isso aqui tem que ser a data final. Vamos colocar aqui um. Vamos pegar a data desse período aqui. Dar um print S2 size para a gente ver quantas imagens ele vai trazer. Opa. Run. Vamos ver o nosso resultado. Olha, ele trouxe 2 imagens nesse período. E aqui estão as 2 imagens que a gente tem ali da nossa região. A média dessas 2 imagens, tá? Então, a composição média dela. A gente tem toda a região aqui no entorno daquele ponto que ele fez o Map Center ali. Beleza, gente? Para esse vídeo é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido um pouco do processo de ir lá buscar no catalog, né? No, no, no catálogo do Earth Engine, trazer essa informação para cá, começar a trabalhar com os scripts, fazer os filtros aí de metadado, de nuvem, de geometria, e assim já dá para começar a ir brincando um pouco mais, entendendo um pouco mais o processo. Né? Compartilhem o vídeo com todo mundo que puderem, curtam o canal, se inscrevam no canal, porque sempre estamos colocando aí vídeos bacanas e vídeos legais a respeito de geotecnologias. E logo volto com o próximo vídeo da série aí. Falou, tchau, tchau.